clipe seguinte explora as medidas que os países e todas as partes interessadas podem tomar para reduzir as emissões de carbono. Para alcançar a nossa meta de 2 graus, só podemos emitir cerca de 1.000 bilhões de toneladas de CO2 no total. À medida que no presente, emitimos quase 40 bilhões de toneladas anuais. Isso significa que nos restariam menos de 30 anos. Atualmente, todas as reservas existentes conhecidas já são 3 vezes maiores do que aquilo que podemos queimar se estamos determinados a atingir a meta de 2 graus. Para os investidores, pode se tornar não rentável colocar dinheiro para explorar novas reservas de combustíveis fósseis, se novas políticas climáticas forem aprovadas. Atualmente, o carvão é a fonte de energia mais importante do mundo, depois do petróleo. Ele tem ajudado a melhorar a vida das pessoas por séculos. Pode não ser fácil de reduzir o seu consumo de forma rápida ou barata, uma vez que as indústrias e as pessoas ainda dependem dele. Por outro lado, o carvão é uma das principais fontes geradoras de dióxido de carbono. Podem ter várias abordagens para reduzir as emissões de carbono, por exemplo, através da introdução da precificação do carbono. Precificação do carbono pode vir em 2 formas amplas. Vários países aplicam um imposto por tonelada de emissões de CO2 proveniente da queima de combustíveis fósseis. Os governos estabelecem a alíquota de imposto e o custo das emissões de carbono, mas eles não definem a quantidade de emissões de carbono. O segundo sistema envolve comércio de emissões. As empresas recebem uma cota fixa de licenças de emissão e podem reduzir as suas emissões ou comprar licenças adicionais. Já que os governos definem a cota, eles podem determinar a quantidade exata de emissões. Ambos, os impostos sobre emissões de carbono e o comércio de emissões, fazem com que os preços da energia aumentem, o que pode torná-los impopulares. Muitos países apoiam o uso de combustíveis fósseis, dando subsídios para produtores. Com a venda de energia abaixo do seu preço de mercado, eles levam ao desperdício de combustíveis fósseis. Portanto, a eliminação de tais subsídios poderia ser uma medida muito eficaz para reduzir as emissões de CO2. Outra forma de os países reduzirem as emissões de carbono seria subsidiar fontes de energia de baixa emissão de carbono, incluindo as energias renováveis, como a eólica, solar e hidrelétrica. Essas formas de energia podem reduzir as emissões de carbono, a poluição do ar e as importações de combustíveis fósseis. Outras formas de energias de baixo carbono, como a biomassa e a energia nuclear, podem ser mais controversas. A energia nuclear produz resíduos radioativos e a biomassa pode competir com as culturas alimentares por terra. Até agora, os subsídios não têm sido baratos, na medida que a energia eólica e solar são muito mais caras do que os combustíveis fósseis. Mas o crescimento global na fabricação e inovação tem cortado custos, os tornando muito mais competitivos. Investir em eficiência energética também pode reduzir o nosso consumo de combustíveis fósseis. Na verdade, os governos já têm alcançado com êxito a economia de energia, estabelecendo padrões para carros, lâmpadas e eletrodomésticos mais eficientes. Um foco para economizar energia poderia ser cortar o consumo de energia dos aparelhos, como televisores deixados em modo de espera ou stand-by. Energia stand-by responde por 10% do uso global de energia elétrica residencial. As pessoas não têm que esperar que os governos tomem medidas a respeito da mudança climática. Em nível subnacional, as empresas e os investidores podem usar tecnologias de baixo carbono e aumentar a eficiência energética. As cidades podem fazer escolhas de baixo carbono, como o desenvolvimento de transportes públicos e ciclovias, além de tornar os edifícios mais eficientes em termos energéticos. Os criadores de políticas públicas têm de levar em consideração o custo de suas decisões para combater as mudanças climáticas. Os economistas sugerem que cortar as emissões de carbono custará apenas uma pequena fração da quantidade de crescimento econômico previsto para o final deste século. Estimar o custo da mudança climática é muito mais difícil. Grande parte dos danos vai acontecer num futuro distante e por isso é difícil de se aferir. O tempo urge.
Se as taxas de emissão não podem ser reduzidas muito em breve, o CO2 pode mesmo ter que ser retirado da atmosfera e armazenado de alguma forma em algum lugar no futuro. Essa é uma tecnologia que só a natureza ofereceu até agora através das florestas.